Oi, bom dia, pessoal. Estou super feliz de estar aqui de novo com vocês, né, nesse programa. A gente está há alguns dias já falando sobre energia, sobre frequências, e eu venho passando para vocês várias ferramentas para ajudar a ultrapassar, né, essa quarentena, que a gente nem sabe se vai ter 40 dias ou não, né? E deixa eu abrir a Vanessa aqui junto. Como é que eu abro, Vanessa? Vanessa, pede pra entrar. Oi, Celina. E aí a gente vai então hoje falar. Opa, deixa eu visualizar a Vanessa aqui. Aguardando a Vanessa entrar. A gente já falou sobre vários fatores que afetam a nossa frequência. Oi, Ivan. Tudo Bom bom, querida? dia, Tudo tudo bem? bem? Acordamos cedo hoje. Então, eu estou introduzindo aqui o nosso tema de hoje, tá? Uhum. Eu já falei sobre as frequências, né? Aqui aparece tudo ao contrário, não sei porquê, aparece ao contrário, né? E falei já várias vezes sobre outros fatores que afetam a nossa frequência, como a qualidade do sono, a respiração, a meditação ou não meditação, né? Exercício físico, que é uma coisa que eu vou falar melhor no outro dia, e a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos e como a gente vai lidando com isso. Então, a cada dia eu puxo um desses temas e dou ferramentas para as pessoas poderem ir trabalhando melhor essas questões enquanto a gente está nesse isolamento e possivelmente, gente, não é para trabalhar só nessa época, né? Aprendeu a ferramenta funciona, é para a vida, né? Tipo assim, funcionou, para que você vai deixar na gaveta? Entendeu? Então, hoje, eu fiz esse convite para a Vanessa Menck, estou muito feliz que ela aceitou de participar com a gente. Ela é nutricionista formada pela Unicamp e é terapeuta integrativa também, né? Então, a gente tem muitas ferramentas que a gente estuda juntas. A gente já está há um tempo já nessa estrada de estudar o mundo holístico, né? E ela traz todo esse conhecimento das ferramentas holísticas para a nutrição, para ajudar a pessoa a ter mais saúde e bem-estar. Então, a minha pergunta hoje para vocês é: como os nossos alimentos, tudo que a gente põe para dentro do corpo, bebida e comida, afetam a nossa frequência vibracional? Porque a gente tende a pensar que o alimento é uma coisa para encher, às vezes, né? Barriga e acabou. Então, qual a diferença de você pegar um milho, debulhar, cozinhar espiga e comer, e você abrir uma lata de milho cheia de conservantes, etc. Tudo bem, vamos deixar os conservantes de lado. Há quanto tempo aquele milho está lá enlatado? Lembra quando eu falei das ervas? Que elas têm um prazo de validade? Porque depois de 6 meses que elas saíram da conexão com a terra, elas vão perdendo a potência e a energia delas vai caindo. Com os alimentos acontece a mesma coisa. O agricultor colhe, tira do chão, tira desse contato com a mãe divina, que é a terra, e vai processar para chegar no mercado para a gente comer. O que está mais processado, o que está menos processado. Qual a diferença de energia vital que tem nessa alimentação que a gente está fazendo? Então, Van, o que você pode falar sobre a energia dos alimentos para nós, para a gente poder escolher melhor e com mais consciência? Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Muito Olá, então, gostoso. Muito bom estar aqui de manhã, né? Começar o dia falando de coisa sim, boa. sim. Bom, a gente tem vários olhares para a nutrição e eles são indissociáveis, né? Eu acho que esse momento de pausa, ele vem a calhar, porque uma coisa que eu sempre começo dizendo é: a primeira coisa que você tem que fazer é parar e olhar para o que você está comendo. Muitas pessoas colocaram a alimentação como algo automático, quase todo mundo, né? Até porque a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente come todo dia, a vida inteira, várias vezes ao dia. Então é fácil a gente entrar no piloto automático. Ai, os cachorros vão começar a latir. É a hora que eles se cumprimentam, meu Deus do céu.
Mas eu vou continuar falando aqui, que senão eu vou ter que dar uns berros aqui. Além de nutricionista, ela adora bicho, né, gente? Vamos combinar? Então, Nossa. a casa dela é um zoológico. Não, aqui os cachorros da vizinha da frente, todo dia de manhã eles vêm chamar o meu. Então eles ficam conversando, assim. Mas Lui! Ei, vem aqui! Parou! Bom, então pensando que nós temos que colocar tirar a alimentação do piloto automático, um convite que eu faço para as pessoas começarem a olhar para o que elas estão comendo é escrever no papel aquilo que você come. Né? Então, pega o teu dia, seja ele de quarentena, não olha para o que você fazia antes, olha para o que você está fazendo hoje. E anota a hora que você acorda, o que você está comendo, quanto que você está comendo. E aí, se quiser aprofundar, o porquê que você está comendo. É só... Lui, vem aqui, negão, volta aqui. Por que você comeu naquela hora? Né? Por que você decidiu naquele momento... Não, volta lá não, vem aqui. Dá oi aqui. Oi, perdão. A galera tá falando que eles não estão atrapalhando. A Zana falou que eles estão ok, então deixa eles aí. Libera a cachorrada. Bom, então vai lá, vai. Vocês soltaram o furacão, né? Então, assim, parei e vou olhar o que eu tô comendo naquele dia. E aí a gente vai perceber que tem muitas coisinhas que a gente come em momentos que não precisava, por conta de alguma coisa que a gente inconscientemente ainda não sabe o porquê. Né? Então, anotar a alimentação e o sentimento. Isso inclui a bala, inclui o pedaço de bolo, inclui qualquer coisa. Se você quiser ir profundo, anota o chá, anota o copo de água. Você vai ver um monte de coisa ali que você não estava nem se atentando. Né? Fiquei nervoso, comi, fiquei ansioso, comi. Porque a grande verdade é que a gente come, a maior parte das vezes, as nossas emoções. Então, fiquei brava, comi, fiquei ansiosa, comi, fiquei feliz, comi. Estamos comemorando, vamos comer também. Né? Então, qual emoção nós estamos comendo? Né? Eu acho que essa é uma chavinha de mudança de consciência muito importante. Porque isso vai trazer muita consciência para o nosso corpo. E aí, beleza, pensamos nas emoções e agora vamos falar da comida em si. Aquilo que a gente come, aquilo que a gente põe dentro da nossa boca, vai virar nós mesmos. Aquilo que nós estamos ingerindo vai formar o nosso corpo, vai formar as nossas células, vai definir como os nossos hormônios eles vão funcionar. Então, as escolhas alimentares elas têm que ser baseadas nisso. Será que eu quero que o meu corpo se transforme em algo neste sentido? E se eu estou comendo, exemplo do milho, eu pego um milho bem natural e eu pego um milho enlatado. Se eu simplesmente estou comendo o milho, aquele milho ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem nutrientes. A gente pode falar da falta de apetite mais pra frente. Tem vários sentidos. Porém, se eu pego um milho enlatado, ele vem junto com química, ele vem junto com sódio, ele vem junto com um monte de tralha. Ainda o milho não é dos piores. Tem coisas que a gente pode dizer que nem comida não são. Né? Tem coisas que a gente fala... por exemplo? Bolacha de pacote, salgadinho, suco em pó, que não tem nada de suco. Não tem nada de suco. Refrigerante. Não é comida. Então, o nosso corpo ele recebe aquele negócio que a gente pôs na nossa boca simplesmente porque a gente ficou com vontade, então é uma chavinha mental que a gente tem que mudar aí, porque não é que o seu corpo precisa. É um vício e é um hábito. A gente tem que se desvencilhar dessas duas coisas. Do vício químico e do vício da ação de ir lá e comer aquele negócio por algum motivo. Ou por alguma recompensa, ou porque eu acho que eu mereço, eu tô em quarentena mesmo, né, aquele trabalho é chato. Salsicha também é o resto do que sobrou. Deus me livre. Deus me livre. Eu comia tanta salsicha quando era criança, até o dia que eu tive uma alergia. Aí eu nunca mais comi. Nossa, eu fiquei toda empipocada, assim. E aí isso vem por quê? Essa questão da alergia. É legal você trazer isso. Porque tudo aquilo que não é comida, o corpo ele faz duas coisas. Primeiro, ele ataca, porque ele vê como um antígeno. Então, ele gera um processo de inflamação.
E ele vai ter que gastar nutriente para jogar aquilo no lixo. Ele vai ter que jogar fora, vai ter que excretar, gastar vitamina, gastar mineral, gastar nutriente, que às vezes a gente nem recebe na abundância necessária, porque a gente não come tudo aquilo que precisava, vai ter que gastar para jogar fora. E a gente tem algumas vias de excreção. Então, que é o xixi e o cocô, que a gente já sabe, mas a pele também é uma outra via de excreção. Então, às vezes, você fica com alergia na pele porque o teu corpo está expelindo aquilo que você está comendo. Isso reflete na nossa aparência, né, na nossa autoconfiança, o como que a gente está se sentindo naquele dia, né? Então, são todos esses aspectos que a gente tem que olhar. E aí, pensando em emoções, pensando em energia, pensando em frequência, se você come alimentos que vão fazer com que os seus hormônios, por exemplo, a serotonina, a endorfina, todas as vias de controle de estresse, que esses hormônios eles estejam funcionando bem e tenham nutriente suficiente para serem produzidos, você fica mais feliz. Você cura uma depressão, você deixa de ficar tão triste, você tem mais energia, né? Porque a formação dos hormônios, elas estão totalmente relacionadas com a quantidade de nutriente que a gente está ingerindo. Se não tem vitamina, não tem mineral, não vai produzir o suficiente. Aí vai faltar energia, vai faltar disposição, você vai achar que o mundo ele podia ser um lugar melhor e ele não está sendo, né? Então, a nutrição ela vem daí também, né? Entender que existe um complexo, né, de vitaminas e minerais que vão formar tudo aquilo que a gente representa, a forma como que a gente se manifesta. Você vai falar de exercício. Poxa, meu rendimento ele fica muito pior se eu como alimentos que me deixam mais cansado, né? Se eu como alimentos que me deixam mais triste ou que me deixam com preguiça. Então, é todo esse olhar geral que a gente tem para a alimentação. Aí a gente pode se aprofundando, pode direcionar onde que a gente... Você diria, não sei se é possível falar isso, assim, os alimentos que dão preguiça, por exemplo, os alimentos que põem a pessoa desanimada. O que a gente mais... os mesmos para todas as pessoas ou varia de uma pessoa para outra? Daria para você fazer um apanhado assim, olha, você quer ter força, vitalidade e tal, não coma, sei lá, milho em lata, que foi o que eu falei, vai, a primeira coisa que me veio. Ou, sei lá, tenha uma lista ou a pessoa tem que investigar por ela mesma o que faz bem e o que faz mal? Nesse aspecto, num aspecto geral de alimentos mais... que são prejudiciais. Vamos olhar para aquilo que não é muito legal. O que a gente mais gosta? Açúcar. Açúcar dá pico de insulina, então você fica com energia e depois você, cansou. Então a pior coisa que a gente pode fazer é comer açúcar de manhã. Já estava em jejum faz um tempão, come açúcar, fica ligadão, aí pronto. Aí já fica cansado o resto da manhã, porque a digestão é muito rápido e se for um tipo de açúcar que não é bom, tipo açúcar refinado, dos doces e tudo mais, nunca vai ser interessante para ninguém. O que muda? O que muda é que algumas pessoas têm um pouco mais de tolerância para algum grupo alimentar. Então tem pessoas que o metabolismo individual funciona melhor com um pouco mais de carboidrato, outras com um pouco mais de gordura, outras um pouco mais de proteína. E aí isso é uma avaliação individual. Mas de resto, a base da alimentação ela é igual para todo mundo. E o que define o quanto de coisas não tão legais eu posso comer e como responder melhor a isso? É o como está o padrão da minha alimentação. Então, se eu tenho uma rotina alimentar onde eu como muita fruta, muita verdura, muito vegetal, muito alimento natural, o máximo possível de orgânico, coisas que me trazem vitalidade, me trazem vitamina, fazem meu corpo funcionar em equilíbrio, se eu tomar uma cervejinha hoje e amanhã, tá tudo bem. Se eu comer o milho enlatado, meu corpo ele vai ter maior capacidade de eliminar aquelas coisas que estão ali que não são parte do milho que é o que a gente estava procurando, né? Então, acho que essa é a chave. É a rotina ser saudável. E a gente tomar cuidado com as exceções, né? Ah, mas eu como pizza uma vez por semana. E aí no outro dia, eu como sanduíche uma vez por semana. Eu como não sei o que uma vez por semana. Quando você vê, sua semana tá repleta de um monte de coisa. A semana junk food todos os dias, de segunda a sexta. Só muda um dia miojo,
no outro dia hambúrguer, no outro dia McDonald's. E aí a gente está sempre cansado, tá sempre com preguiça. E isso não é nossa culpa, não é só porque a nossa mente não é capaz de ter disposição, não, é porque o nosso corpo está cansado. E aí, como é que você vai ter uma alta vibração para transmitir para os outros, né? Como é que você vai estar feliz e abundante em energia e capaz de levar isso para o mundo se o teu corpo não tem aquilo nem para ele suprir as necessidades fisiológicas do dia a dia, né? De manutenção da vida mesmo. Então, Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se as pessoas querem colocar perguntas também, mas assim... Tem alguns autores que falam que nada contra quem come carne, tá? Deixa eu falar isso antes, tá? Eu tenho 2 carnívoros em casa, agora eles são minoria, mas enfim, eu comi carne muito tempo na minha vida. Nada contra, não estou fazendo apologia aos veganos, vegetarianos, etc, tá? Mas assim, tem um autor que eu amo de paixão, que é o Paramahansa Yogananda, que escreveu a autobiografia de um yogi. Ele não é o único que cita isso, né? Ele fala que os animais que a gente mais come, que são a vaca e o porco, eles são animais extremamente desenvolvidos espiritualmente. Eles não são um pedaço de coisa que a gente usa. Eles são seres com consciência e com uma vibração bastante elevada. Eles estão muito próximos da ascensão para o reino humano, digamos assim. Então, quando eles vão para um abate, primeiro eles não são bem tratados em vida, né? Assim, no geral. Se falar de galinha, então, eu já começo a vomitar aqui, né? Mas, assim, eles não são bem tratados em vida, então eles sofrem muito. E quando eles vão para o abate, eles não são osso com carne, eles são consciência. Eles sabem que eles vão morrer. E eles secretam muito cortisol na corrente sanguínea, pelo estresse que eles passam, né, nesse processo todo de ver o coleguinha morrendo ali na frente deles e não poder fazer nada e aquela coisa toda. Quer dizer, é um sofrimento que quem está com o bife no prato não está pensando nisso, nem sonha, não sabe. Aliás, melhor não saber, porque quando sabe, às vezes a coisa complica. Então, assim, e o que o Yogananda falava é que as pessoas que comem muita carne, tá? E vamos colocar todo dia, tendem a ter mais emoções de raiva, tendem a ser mais iradas, mais intempestivas, mais briguentas, tá? Do que pessoas que comem muito pouca carne ou não comem, né? Você pode comentar um pouco isso? Posso. O famoso poeta Paul McCartney diz o seguinte, que se os matadouros tivessem vidros, ninguém comeria carne. Né? Eu acho que e isso não diz respeito só à questão do consumo das carnes em si, né? Quando eu falo carne, qualquer tipo de derivado de animal, né? De alimento de origem animal aí. Ele fala, se a gente for um pouco mais profundo, hoje em dia a gente não tem a menor noção daquilo que a gente está colocando na nossa boca, né? A gente tem vários estudos de marketing e de como a gente vende o nosso produto e daquilo que vende, né? E as indústrias, elas sabem disso. Então, elas colocam a foto daquela vaquinha no pasto, daquele porquinho feliz, daquela coisa bonita, bucólica no campo, que você pensa, ai, como eu queria estar no sítio, né? Abraçando a vaquinha. E na verdade, isso não existe. Isso não existe. Posso até dizer que em raros momentos isso existiu, né? O animalzinho solto e você indo lá e pegando ele naquele momento que você vai fazer o abate para ter todo esse processo de alimentação para consumo mais local, em menor quantidade, né? É um processo diferente. Então, quando a gente pensa em comida hoje, a gente não pode mais olhar só para vitamina e mineral. Não posso mais olhar o que o meu corpo precisa. Primeiro que isso é egoísta. Né? O que eu preciso? Falaram que eu preciso comer tanto de proteína, então eu vou comer isso e não importa o que estão dizendo. É egoísta e é um pouquinho cego, assim. Eu nunca tinha falado dessa forma, mas é uma coisa que está me vindo nesse momento. Assim, aquela coisa do cabresto, né? Eu preciso dessas vitaminas. Mas, na verdade, o alimento, ele já foi um animal que foi tratado de uma forma específica. E uma forma específica de confinamento, num lugar sujo, apertadinho, que ele estava triste, longe do sol.
Então é um alimento que ele naturalmente, ele tem, se a gente vai para o alimento, ele é um alimento de um animal que produziu mais cortisol, que não tomou sol e que tem muito menos valor nutricional, se a gente pensar, né? Então talvez nem seja tudo aquilo que a gente está olhando, porque ele é um animal que está doente. Como o ambiente é um local sujo e desagradável, ele fica doente mesmo. E um dado que se fala muito pouco, mas ele tem vindo bem à tona e tem a ver com essas doenças que estão surgindo, é que a maioria dos antibióticos, 80% do antibiótico usado no mundo, ele é utilizado para tratar os animais. Nossa, tudo isso? E esse... Então, muito da nossa resistência a antibiótico hoje no tratamento de doenças vem do consumo exacerbado de antibiótico através dos alimentos de origem animal. E aí, quando a gente precisa... Por tabela, né? Come por tabela. E aí, a gente, quando vai precisar realmente, né, tratar uma doença, a gente tem resistência àqueles antibióticos que foram utilizados. Sim. Então, e isso é só uma parte do processo, né? E quando a gente olha para essa questão... até para a própria questão nutricional, né? Como ele está ali naquela situação que não é natural, a ração que eles comem, ela é suplementada, porque não tem vitamina direito para ele comer, né? Então a gente suplementa as rações com aquilo que falta no animal, que a gente já identificou, para ele ficar menos doente, para a gente realmente receber as vitaminas que ele vai nos oferecer. Então é um processo assim, muito, muito doido, né? Quando a gente vai olhar mais a fundo. E aí, a questão energética ela está totalmente relacionada com a questão hormonal e com a questão da energia do animal, né? Que, primeiro, ele não queria estar ali, ele não está feliz, e especialmente o porco e a vaca são animais com um sistema hormonal muito... A galinha também, alguns hormônios específicos muito parecidos com o nosso. Então, isso vai interferir em como o nosso sistema vai funcionar e em como que a gente vai se expressar depois, né? Então, essa questão da agressividade, ela pode ser também. É aquela coisa, aquilo que a gente está colocando a nossa energia, a nossa intenção, é aquilo que vai se perpetuar, vai se reproduzir. Então, se eu estou comendo um alimento que vem de questões de sofrimento, naturalmente eu trago aquela carga energética para mim. E eu potencializo esse sofrimento que eu já tinha, né? Se eu for mais a fundo, poxa, a sensação de você não conseguir sair daquele lugar, de infelicidade, de sujeira, de se sentir incapaz, de olhar os outros sofrendo em volta e não poder fazer nada. Olha que louco, né? É muito parecido com o que a gente está passando hoje, né? É o que a gente passa hoje. A gente está virando gado aqui, né? Como diria o Zé Ramalho. Então tá tudo interligado, tá tudo interligado. E aí comer bem dá um trabalhão do caramba. Porque você tem que entender um monte de coisa, né? E aí essa hora que eu falo, gente, procura um profissional, porque você não vai saber de tudo, nem a gente sabe. Nem a gente consegue saber de tudo. Então, se ficou perdido, ficou maluco, não fica andando na internet, procura alguém para te ajudar, né? E isso vai facilitar qualquer processo de mudança de alimentação, para o bem ou para o mal. E a parte da energia tem tudo a ver, né? Então, por exemplo, eu vou atender alguém que precisa emagrecer, porque quer melhorar a alimentação, ou tem algum distúrbio que precisa melhorar ali no corpo, né? Se essa pessoa faz um atendimento de quântica com a Denise, essa pessoa ela vem muito mais preparada, muito mais aberta para fazer essa mudança. Porque a chave mental, né, os padrões, muda, né? as crenças limitantes, elas vão embora. E você leva a sua vibração e aí você não quer mais, né? Você naturalmente fala, nossa, estou me sentindo bem, por que eu quero me sentir mal de novo, né? Por que eu estava presa naquele paradigma, né? Naquele protocolo que foi... Porque, assim, muito do que a gente come também, a gente aprende na família, é cultural, é do país que a gente vive, né? Então, assim, tem coisas que são hábitos familiares ou hábitos do país, da região que você trabalha, que são impensáveis em outras partes do mundo, assim, né? Então, a gente tem uma amiga que o filho nasceu no Equador, o bebezinho comia mandioca amassada antes de um mês de vida. E a gente aqui não pensa nunca em dar mandioca para um bebê recém-nascido, né? E, por outro lado, esse nosso vício em açúcar tem uma herança nesse tratamento que a gente teve de criança, né? Na minha família, a mamadeira é uma colher de sopa de açúcar, porque a criança precisa de energia, né?
E isso era considerado básico, normal. Nunca se pensou que o açúcar ia fazer mal, né? Até porque também a gente antes, mesmo agora a gente está confinado, mas antes de estar confinado, a gente já é meio confinado, de viver preso em apartamentos, em espaços relativamente fechados o tempo todo. Eu, de criança, era correr na rua, brincar, subir em árvore, brincar no sítio. Então, a gente gastava muita energia também. Então, a gente processava mais rápido o lixo, entre aspas, que a gente estava colocando para dentro, né? Eu queria passar para o pessoal um exercício. Tem uma pergunta sobre a Ayurveda. Não sei se você quer responder primeiro. Tem, né? quero. Que eu acho bacana. Tá? O leite de vaca, eu acho que ele vai na sequência da carne aí, que tem a... né? Tinha uma pergunta anterior sobre falta de apetite, né? Sim, sim, verdade. Isso a gente tem que olhar bem, bem específico o que é que está acontecendo, mas às vezes tem a ver até com uma gastrite. Repara se você tem dor de estômago, como que é a tua digestão, como que você está se sentindo, se o teu corpo está cansado. Às vezes vale a pena passar um dia tomando suco, alimentos mais naturais, ou fazendo um jejum com água, com fazer chá. Um detox, né? Se acalmar e eliminar as toxinas e ver como que ele tá se sentindo. E aí eu fazer essa observação. A Ayurveda ela é muito interessante porque ela identifica os nossos padrões, os nossos equilíbrios e os nossos potenciais desequilíbrios também. E se a gente está em desequilíbrio, como que a gente trata? Mas, por sermos seres humanos, seres da Terra, a gente sempre vai ter um pouquinho de cada um dos doces, de cada uma das energias, né? Então, a gente usa aqueles elementos para equilibrar e sempre, a Ayurveda tem isso, da observação o tempo todo, né? Como o meu corpo respondeu aquilo, o que o meu corpo precisa, sempre fazendo essa conversa, essa troca. Então, ela é super interessante. E a Ayurveda tem aquela história de que o alimento seja o meu remédio, né? Prevenção, né? Que, digamos assim, acho que Hipócrates falou isso, né, na Grécia Antiga. Não é uma coisa, não é uma novidade, mas assim, usar o alimento como seu remédio, não usar o alimento como para tapar um buraco de fome, de ansiedade, e aí depois você vai pegar os sintéticos na farmácia para suprir o que você não tem, né? O que você não consumiu. Exatamente. Então, e toma cuidado... e toma cuidado onde a gente está tirando as informações, né? Tem uma pessoa aqui falando sobre a mídia, né? Olhar em fonte confiável, né, gente? Na internet tem tudo, mas as coisas estão confusas, estão jogadas, né? Então a gente, cada hora não sabe o que quer, perde o foco, um fala uma coisa, outro fala outra. Então a gente tem que ir na essência. Como é o alimento hoje? Olha, a carne, ela vem pra gente assim. Não importa quem foi que falou. Além de carne, tem aquilo. Além do leite, tem aquilo. Além dos nutrientes, tem... Sabe? É olhar para esse aspecto que fica... A gente elimina o tá permitido ou não tá, o pode ou não pode. Essa próxima técnica vai ajudar a gente, né? A entender o que pode pra gente, o que é legal. Até porque... Toda hora estão divulgando pesquisas que dizem, coma brócolis. Não, para de comer brócolis. Come ovo. Para de comer ovo. Ovo dá colesterol. Não, o ovo está liberado. Quer dizer, se a gente for ficar seguindo os interesses da indústria alimentícia e farmacêutica, que são tudo uma coisa só, né? Um adoece a gente pela boca para depois nos vender o remédio, né? No departamento ao lado. Então, a gente fica vendido, a gente fica muito perdido, porque cada hora é uma coisa diferente, né? E aí a gente e aí a gente se perguntar o que tem no ovo, o que é o ovo, de onde ele vem, como que ele é feito, né? Como que é realmente a indústria dos ovos. Se a gente vai nessa pergunta, a gente toma as nossas próprias decisões, para tudo, para tudo. Sim. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje, né, falando de alimento, mas não serve só para alimento, tá? É que o alimento, ele é tão importante, né, no dia a dia da gente. Tudo que é reunião que a gente faz tem que ter comida, né? Tem que ter alguma coisa para beber. Então, o alimento, ele faz muito parte da cultura, né, de cada país. Aí a gente tem uma chave energética que é feita com um anel de dedos. Não sei se a Van já viu, já deve ter visto, né, Van? O pessoal do Theta Healing usa bastante, mas não é
deles, né? É uma chave energética que a gente pode investigar individualmente, cada um com o seu corpo, cada um com a sua essência, cada um com o seu momento, porque também cada momento a gente precisa de energias diferentes, né, para tocar o nosso dia a dia. E a gente pode perguntar o que é saudável para nós. De novo, a gente vai trabalhar com perguntas, né? E as perguntas estão meio na base, assim, desse trabalho que eu faço. E aí, o que acontece? A gente vai saber o nosso sim e o nosso não. O sim do meu corpo não é igual ao seu, da Vanessa, etc, etc. Então, a chave de dedo é assim, você fecha um dedo, escolhe qualquer mão, tá? Esse dedo que está fechado, esses dois, indicador e polegar, eles vão fazer força para ficar fechados. E aí você vai pegar o indicador e o polegar da outra mão, tanto faz se é direita ou esquerda, vai colocar nesse vão e vai fazer força para abrir, tá? Então, esses dois aqui fazem força para ficar fechados e os dois que entram por dentro fazem força para abrir, certo? Tanto faz qual mão você escolhe. Então, para eu saber qual é o meu sim, o meu positivo, o meu benéfico, o meu leve para o meu corpo, eu vou segurar aqui, fazer essa força aqui e vou dizer da seguinte forma. Eu vou falar para mim mesma, vocês olham, depois vocês vão fazer. Vou fazer assim, sim, 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 e vou tentando abrir. E o meu dedo não abre nem por decreto, tá? O meu abre? Então, para algumas pessoas abrem, certo? Então, por lógica, que só tem sim e não nessa dualidade, o não deve ficar para Vanessa fechado e para mim aberto. Mas eu sempre testo para ter certeza. Então, eu pego meu dedo, o mesmo dedo, a mesma mão, e vou falar não, 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 e vou fazer força. Chega uma hora que eu não consigo segurar. Deixa eu virar minha mão aqui. Então, é a minha mesma mão. Se eu fizer com a outra mão, acontece igual. Eu já testei em mim, tá? Então, eu sei que para o meu corpo, o meu sim é fechado e o meu não é aberto, tá? E aí, se eu perguntar pro meu corpo, lindo, você gosta de açúcar? O negócio é o seguinte, eu gosto de açúcar, mas o meu corpo não gosta, tá? O meu corpo não gosta. Eu posso perguntar, quando a gente fala essa palavra gostar, a gente entra nos hábitos. E os hábitos, eles podem ser traiçoeiros, porque eu posso ter um hábito desde que eu nasci que faz mal para mim. Tá? Se eu não quiser olhar para isso, também nem adianta começar a fazer investigação. Então, a pergunta que eu faço para o meu corpo é: isso faz bem para mim? Esse alimento é benéfico para mim? Então, eu posso investigar, por exemplo, eu começo a dar que nem a minha filha teve gastrite aí um tempo atrás, né? Então, o que está fazendo mal para ela? Vamos descobrir. A gente chegou à conclusão que era gordura. Então, não é só tirar o chocolate, não é só tirar a pizza e aquele excesso de queijo que tem em cima, derretendo, gordurento, aquela coisa lá, meleca toda. Não é só isso. Todas as frituras têm que sair desse pacote. E outras coisas cheias de gordura hidrogenada, que eu nem sei o que é isso, porque para mim parece plástico, que contribuem também, né? Então, você tem uma dificuldade com algum alimento que você já sabe, não precisa investigar muito. Se você comer melancia e passar mal, você sabe que a melancia te faz passar mal. Porém, pode ser que naquele dia o estado emocional que você estava não estava te predispondo a comer melancia. Então, pode não ser uma coisa permanente. E a gente, às vezes, é muito taxativo. Assim, olha, eu comi uma vez, me fez mal, nunca mais na vida você me ofereça isso, né? E às vezes é aquele momento de vida que você está passando, que você está com alguma sobrecarga de outra coisa e aquele excesso, sei lá, de potássio que estava ali, de algum outro nutriente, te fez mal, né? Então, assim, o meu convite é: investiga, tá? Investiga com o seu corpo o que te faz bem, pergunta para ele, isso me faz bem? Vai ser bom para mim agora comer essa lasanha? Tá? Vai ser bom para mim? E às vezes você pergunta, você tem duas opções à sua frente, assim, eu como isso ou como isso? Pode ser tudo salada, tá? Mas tem uma salada que é cozida e outra que é crua. Qual o seu organismo digere melhor naquele dia? Tem gente que não se dá bem com os crus, com os alimentos crus. Precisa ter um pouco de preparo. E tem gente que não gosta, não curte os cozidos. Não
não tem nem sente sabor direito, né? Isso vale para temperos também. Às vezes a gente é um pouco alérgico à pimenta, ou cúrcuma, ou outras coisas. A gente não sabe, né? Ah, eu tomo gengibre no suco verde todo dia, nunca me fez mal. Mas se você tomar isso às vezes 10 dias seguidos, a coisa vai começar a ficar indigesta. E o que está dentro daquele suco que você colocou, de repente, meia dúzia de coisas que está te fazendo um efeito esquisito? Então, pesquisa. É a couve? Dificilmente, mas por que não pode ser a couve? Por exemplo, para mim, laranja não desce, tá? Já chupei muita laranja na minha vida, no pé, já tomei muito suco de laranja e tudo mais, mas não vai. Laranja hoje, para mim, eu fico lembrando dela até amanhã, né? Então, eu sei que não funciona para mim. Aí, a gente vai entrando nesse lugar em que, eu vou voltar num tema que eu usei há uns 2 dias atrás, não sei exatamente, do autoabuso, em que eu forço o meu corpo a processar uma coisa que faz mal para ele. Eu estou me maltratando. Eu não estou sendo gentil comigo mesma. Se você tem uma amiga linda que nem a Vanessa, ela fala assim, não estou podendo comer pizza hoje, você convida ela para comer pizza? Não está me fazendo O pessoal bem, convida, né? não é? Você fala assim, gente, não desce bem para mim, me faz mal. Aí você vai lá e convida a pessoa para um churrasco. Ou, sei lá, para uma feijoada, né? Você fala assim, puxa, não me dou bem com feijoada. Aí a pessoa fala, você não come carne, então eu te dou frango. E peixe. Não tem nem peixe. Então a gente dá risada, né? Porque a pessoa, no fim, quer agradar, mas ela não está na consciência. Porque ela não está te vendo, né? Pode falar. Uma coisa muito legal que você falou é que às vezes a gente se força a comer alguma coisa ou estar em uma situação porque a família diz que tem que ser, ou minha mãe vai ficar chateada, minha avó vai ficar triste, não sei quem vai falar mal de mim, vão pegar no meu pé. Então, ou então vai pegar no pé mesmo, né? Pega mesmo. Vai pegar. As pessoas elas olham mais pro prato do outro do que pro próprio prato, isso é fato. Sim. E as pessoas, e é importante a gente entender que, claro, tem aquelas pessoas que a gente descarta porque elas só são, né, os corneteiros, como diz meu pai. Mas existem as pessoas que, a mãe, o pai, os tios, que estão falando para você, por mais que seja de um jeito desagradável, porque elas te amam. Então, procure não ficar com raiva dessas pessoas que estão dando pitaco no que você come, ou até te criticando pelas suas escolhas alimentares, porque elas estão falando isso com amor, porque elas estão preocupadas. Então, se colocar nesse lugar de, nossa, essa pessoa está falando de mim, da minha comida, porque ela gosta de mim, porque ela se importa, senão talvez ela nem falaria nada. Sim. E aí a gente tem um carinho maior para responder para essas pessoas, não, mas isso não me faz bem, muito obrigada. A gente pode mudar de assunto? A gente pode ou falar assim, dá licença, eu vou ali ao banheiro, ao invés de entrar num embate, né? Fazer uma briga pela sua própria comida, seu próprio autorrespeito, sabe? Sua própria nutrição. Então, pensar nisso antes, né? Porque no fim são escolhas, né? São escolhas. Agora, para lidar com esse julgamento das outras pessoas e com essas críticas, né, que é uma coisa que todo mundo que faz uma mudança alimentar acaba passando mais cedo ou mais tarde, dentro e fora de casa, né, com os amigos também, uma das ferramentas que eu já apresentei para vocês nesse programa e que para mim funciona beleza, vocês vão dar risada, é baixando barreiras, tá? Eu vou sentar à mesa para comer com a galera que come carne até, sabe assim, e vive de um churrasco, porque na nossa família, churrasco era básico, era todo final de semana, gente. Não é assim que é de vez em quando, era todo final de semana. Então, o que acontece? A gente baixa barreiras. Quando você vai nesses lugares, você fala assim, ok, é um comando simples e rápido. E aí, esses julgamentos, que são como flechas, né, de energia, parece o Matrix lá, tirando aquele monte de bala, né, em cima da gente, assim, o que essa pessoa tem alguma coisa dentro que não está bem resolvida, senão ela não estaria preocupada com tanto em criticar o outro, ela estaria preocupada com ela, tá? Mas esse é o problema dela. Enfim,
né? Ela não está aqui para a gente tratar, então a gente não trata dela. A gente trata do quê? Eu tô aqui, eu vou sofrer uma enxurrada de críticas. Então, o que eu posso fazer para ir nesse evento, para me divertir, para ficar leve, para poder conversar com as pessoas numa boa e não entrar nesses assuntos delicados, porque comida, política, religião, né? Futebol, às vezes rola umas brigas boas. Então, aí você baixa barreiras e deixa. É como bala perdida, sabe assim? A pessoa vai esquecer de olhar para o seu prato. Ela vai esquecer de prestar atenção, sabe assim? De ser chata com o que você está comendo. E ela vai se ocupar com outras coisas, porque você não está oferecendo aquela parede de resistência. Tipo, ó, eu tô pronta para briga. Você vem? Né? Porque às vezes a gente já vai assim, nossa, vou me encher tanta paciência naquele lugar, será que eu vou? Será que eu não vou? E a gente já vai armada, né? A gente já vai assim, né? Armada, esperando, né? Esperando a Eu ia para festa de família pronta para brigar. Eu ia para festa pronta. Já ia pensando assim, ó, quem vem, né? Quem que vai reclamar da minha comida hoje? É isso, não é? E sempre tem alguém, né, para falar. Agora, assim, depois de tantos anos, o que acontece? As outras pessoas vão se acostumando com você, né? E vão se acomodando nessa história de fazer diferente. Vão se acomodando, vão apresentando. E também cozinhar de uma forma, numa dieta alternativa, com carne ou sem carne, tanto faz, requer uma certa criatividade, né? Porque a gente precisa pesquisar, precisa investigar, precisa criar novas receitas, precisa se dar o trabalho de criar coisas novas na cozinha também, né? E tem gente que faz isso como empresa, né? Tem restaurantes que trabalham dietas específicas, sem glúten, com glúten, né? Com uma série de restrições, com lactose, sem lactose. São muitos detalhes que pode ter na alimentação, né, de uma pessoa, né? E cozinhar bem é uma coisa que atrai as pessoas o interesse para aquilo que você está fazendo, né? Sim, quando você faz gostoso, né? Exatamente. Você fala, eu também sou bem alimentada, gente. E seu cartão de visita, né? Se você faz uma mudança alimentar, vive reclamando, vive dizendo que tá sofrendo, vive dizendo que tá difícil, é óbvio que as pessoas vão se conectar nisso e vão pegar mais ainda no seu pé, né? Então, mesmo que você não esteja bem, esteja nesse exercício de estar bem o máximo possível para você poder levar isso para as pessoas, né? Tem duas perguntas aqui sobre orgânico e uma sobre o iodo para tirar o agrotóxico. Dá tempo de responder? Dá. São perguntas legais, né? Eu acho que, assim, primeira coisa, dos agrotóxicos, ou dos orgânicos em si. Quando a gente vai mudar estilo de vida, a gente tem que mudar num contexto geral. Então, eu vou comer orgânico e vou comprar esse orgânico no Pão de Açúcar? Ou eu posso comprar esse orgânico numa feira orgânica que tem na minha cidade, direto do produtor, onde ele ganha mais e eu pago menos? Essa é a primeira lógica, assim, que a gente muda, né? O local que a gente compra faz toda a diferença do preço. Quem faz pesquisa de preço sabe disso. Isso muda muito. E a questão dos orgânicos vem muito paralelo com onde estamos colocando o nosso dinheiro. Sim. Então, tem muitas pessoas que falam assim, orgânico é caro, eu não vou comprar. Mas, poxa, toda hora compra roupa de marca, compra coisa nova, compra uma bolsa, compra reforma, não sei o quê, vai pro barzinho. Então, peraí. Então, você não tá querendo. Você tá focando o seu dinheiro, sua energia, sua intenção naquela outra coisa. Sim. Tá tudo bem. Você escolheu. Mas assuma que você quer gastar o dinheiro em outra coisa. Acho que esse é o primeiro passo. E aí, quando a gente vai olhar com profundidade, o orgânico, ele é legal pra gente, tem mais vitamina, um monte de coisa, lindo. Só que o alimento com agrotóxico, ele prejudica muito menos a gente do que ele prejudica quem plantou aquele alimento. Então, se eu estou num contexto de respeitar a vida em todos os sentidos, em toda a sua cadeia, quando eu prefiro comprar um orgânico do produtor, eu estou respeitando ele também, porque ele mesmo não entrou em contato com aquele veneno. Então, eu estou preservando a minha saúde e a saúde daquela pessoa que botou a mão no negócio e que realmente ela que vai ficar doente muito mais rápido. Né? Então, olhar por esse sentido. E aí, o iodo, ele ajuda?
muito pouco, porque o agrotóxico ele tá no meio da planta, ele minimiza um pouquinho, mas só pra gente. O resto da cadeia que veio atrás, de produção de alimentos, e do produtor, e do transporte do alimento, ele continua sendo o mesmo, né? Eu acho que a gente não precisa surtar, né? Tem muita informação, muita coisa. É de pouco em pouco. É um pouquinho. Ninguém... E é importante. Tem live, ou quando a gente fala desse assunto, é meio tragédia. Você sai Tá meio falhando um pouco. porque ninguém te contou isso antes, que a alimentação era tão... Tá? Ah, deixa eu ver se eu mudo o lugar. Tá travando um pouco a sua fala. Agora você saiu, voltou. Isso. Voltou. A imagem tá boa. Tá sem som, Van. Tá sem som, não tô te ouvindo. Tá sem microfone? Cortaram sua linha. Ah, escapou a Vanessa, daqui a pouco ela volta. Vamos botar a Vanessa de volta. Estado de volta convidada. Vamos lá, Vanessa. Conecta. Chegou, né? E aí? Voltou no som? Ah, agora tá com som. Para mim ficou tudo sem... às vezes a gente fala da complexidade da alimentação e a gente fica chateado, né? Fala assim, nossa, agora, né? Tudo errado, tudo, meu Deus, o que eu faço agora? Gente, ninguém falou pra gente como é que era. Então a gente tá aprendendo agora. Nós estamos aprendendo agora qual é a complexidade de um sistema que é assim há 50 anos. Nem faz tanto tempo, as coisas mudaram muito rápido. Então a gente entender que é um processo, é um exercício diário e que ele começa em como está a minha energia hoje, como está a minha disposição, como que está a minha relação comigo mesmo. E aí vou se preocupar com o outro também. Então é um processo natural. E tá tudo bem, é um caminho, busca. Quando você está buscando estar melhor e viver um mundo melhor, estar mais tranquilo, estar mais feliz, ter mais energia, naturalmente as coisas elas vão aparecendo. Aí o conhecimento as escolhas, né? Não é focar no problema. É isso. Eu acho que a gente vai encerrar porque tá ficando meio estranha essa voz aí sua, tá meio robótica. Olha, alguém perguntou, isso aqui é uma árvore da felicidade, sim, ela vai até o teto, porque não dá para ela ir mais para cima. Alguém perguntou, tá? E você quer responder mais alguma pergunta? Tá falhando de novo. Olha meu gato aqui. Acho que eu O gato entrou de novo. Eu não tô te ouvindo, Van. Van, não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, Van? Como é que você tá aí? Não? Eu acho que o Instagram tá derrubando, então, né? Porque passa de um determinado tempo. Caiu. Não escuto nada. Tá. Gente, vamos agradecer? Beijo no coração de vocês. Vamos comer com consciência, tá bom? Vou colocar isso daqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Eu vou colocar esse nosso vídeo
no Reiki Quântico, tanto no blog como no YouTube, como no Facebook. E quem quiser assistir mais tarde, vai ficar gravado e a gente vai poder, então, se falar. Se vocês tiverem mais dúvidas de nutrição, chama a Vanessa Menk Nutri no Insta, tá? Ela atende por Skype, atende e falar com vocês e tirar dúvidas sobre a sua alimentação e principalmente se você, principalmente não, né? Mas se você quiser emagrecer, se você quiser fazer um treino, né? Ela tem uma coisa toda orientada para esporte também e para quem está fazendo a transição para ser vegano, né? Vegetariano ou vegano, tá? Então, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu sugiro que vocês treinem essa ferramenta, tá? Porque isso você pode usar até para descobrir o que te engorda, o que não te emagrece, o que não te traz leveza. E aí vocês podem, então, entrar nesse espaço de conhecer melhor vocês, conhecer melhor o corpo de vocês, o que ele nutre, o que ele precisa, o que ele deseja a cada momento. E sair dessa energia de autoabuso, né? E entrar nesse espaço de leveza. Não tem como a gente ascender, né? E melhorar a nossa vibração se a gente come tijolo, come pedra, come lixo, né? Isso é uma coisa que afeta, sim, a nossa vibração, né? Tem pessoas que têm mais necessidade de proteína animal, tem pessoas que têm menos, mas aí a gente vai adaptando, né? Aí, não me agrada as coisas muito radicais, assim, para completamente. De repente você pode fazer uma transição suave, né? Ou você simplesmente escolhe e você passa a escolher. Então, a escolha é a nossa varinha mágica, né? Então, passa a escolher pela consciência do seu bem-estar e do seu corpo. Não pela imposição cultural que a gente tem, que boa, ruim, não estou julgando, simplesmente é uma cultura que a gente tem que come determinadas coisas, né? A gente está acostumado com isso. E entrar num questionamento, isso é bom para mim? Né? Apesar de eu ter nascido no Brasil, isso é bom para mim, né? E em outros países tem outros hábitos, né? Então, qualquer que seja a cultura, é a gente avaliar individualmente o que é realmente uma contribuição para nós, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a nossa live amanhã. Eu devo voltar para o Facebook, que fica mais fácil de gravar, tá bom? 9 horas, vejo vocês. Um beijo.